Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Vamos meditar nessa parábola que o Senhor Jesus contou, conhecida como parábola do fariseu e do publicano. E nós estamos aqui mais uma vez para trazer essa série de mensagens chamada Os Combates da Alma. Os combates da alma são recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da nossa alma. A Bíblia, ela tem várias informações para nos ajudarmos em nossas lutas, em nossas angústias. E hoje, baseado nessa parábola, eu quero falar sobre como vencer o orgulho. Como vencer o orgulho. Vocês verão que o orgulho é um pecado que está enraizado na alma humana. E Jesus condenou esse tipo de situação, Mas que Deus nos ajude hoje a vencermos qualquer tipo de orgulho. Muito bem, Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, ele conta essa parábola. Acompanhem comigo a leitura da Escritura. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Até aqui, e vamos orar mais uma vez. Ó Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, nessa noite fria, mas com a expectativa que o Senhor venha aquecer os nossos corações com a Tua palavra, a Tua santa palavra, ó Deus. Abençoa, Senhor, os meus irmãos corajosos que estão aqui para ouvir a Tua palavra. Abençoa aqueles de alguma maneira assistirão esse vídeo. Ó Deus, ilumina as nossas mentes para entendermos as sagradas Escrituras e aplica estas verdades em nossas vidas. Nós oramos e nos submetemos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, o Evangelho de Lucas, quando selecionamos um livro, necessitamos de trazer alguns detalhes sobre uma visão geral. Quem escreveu foi o próprio Lucas, que era um médico. Foi um médico. Ele escreveu mais ou menos no ano 60 a 63 depois de Cristo. Quem foi o destinatário? Quem que recebeu esse livro? Foi um tal de Teófilo, que era um gentio. Nós não sabemos mais ou menos qual era o seu cargo, era uma pessoa importante naquela época, mas o destinatário que recebeu esse evangelho foi esse tal de Teófilo. E também esse evangelho foi escrito para convencer e evangelizar os gentios, isso é, os não-judeus. Qual foi o propósito deste livro? Foi apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Então este foi o propósito pelo qual o livro foi escrito. Pois bem, Lucas capítulo 18. Deixa eu falar um pouquinho do contexto de Lucas capítulo 18. Aqui no capítulo 18, Jesus, ele estava enfrentando a perseguição dos fariseus
E aqui ele contou duas parábolas. Ele estava com seus apóstolos, mas ao mesmo tempo ele já estava enfrentando a oposição dos fariseus, dos religiosos daquela época. E em Lucas capítulo 18, ele conta duas parábolas. E as duas parábolas falam de oração. Então, Lucas capítulo 18, versos de 1 a 8, é a parábola do juiz iníquo, né? Ou da viúva perseverante. Ele conta ali, nessa parábola, que nós cristãos precisamos ser perseverantes na oração. E precisamos tanto ser perseverantes na oração, que Jesus, ele trouxe a seguinte indagação no verso 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então Jesus está dizendo que talvez quando ele voltar, poucas pessoas serão pessoas dedicadas à oração, porque estarão vivendo para si mesmas. Então, verso de 1 a 8, ele fala sobre a perseverança na oração. Aí, versos de 9 a 14, ele fala de uma outra parábola, essa parábola do fariseu e do publicano. E aqui ele fala sobre a humildade, a importância da humildade. Então, uma parábola fala sobre perseverança e uma outra parábola fala sobre humildade. Agora vamos para o nosso tema. Vamos falar um pouco sobre o problema do orgulho. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre o aspecto positivo e negativo do orgulho. Quando o orgulho é positivo, quando é um gesto de reconhecimento e admiração, esse tipo de orgulho não é pecaminoso, é positivo. Por exemplo, é muito bom quando pais sentem orgulho pelos seus filhos. Quando um filho que se forma, meu filho, eu estou muito orgulhoso por você ter se formado. Quando um filho começa a trabalhar, o primeiro serviço, meu filho, como eu estou orgulhoso, você agora vai começar a trabalhar. Né? Então, esse orgulho é positivo. É muito bom quando um pastor, ele se orgulha da igreja que ele pastoreia. Olha, eu me orgulho com vocês, eu tenho orgulho de vocês. Como o irmão Zé falou no começo do culto, olha, ainda bem que vocês vieram. Apesar do frio e da chuva, vocês estão aqui. Isso para nós é motivo de orgulho, né? Agora, quando o orgulho é negativo, quando se transforma em soberba. E a Bíblia usa muito essa palavra, soberba. É um orgulho excessivo, é um orgulho inflamado, que muitas vezes as pessoas cometem. Bom, a definição de soberba. O que é soberba? É um conceito exagerado que a pessoa faz de si mesma. O que é soberba? É uma vaidade em último grau. Isso é soberba. O que é soberba? É um sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, como aconteceu com o fariseu aqui, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos. Então foi o que aconteceu com o fariseu que Jesus fala aqui na parábola. Então é isso, é um orgulho tão excessivo que leva a pessoa a ter manifestações ostensivas com um sentimento de superioridade. Foi o que aconteceu com o fariseu. Agora, quais são os tipos de soberba? Ou quais são os filhos que a soberba já gerou? Olha só. Orgulho, vaidade, vanglória, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio aqui no sentido que leva a pessoa ao egoísmo, exibicionismo, egocentrismo e egolatria. Todos estes são filhos da soberba. Qual é a característica de uma pessoa soberba? Qual é? A pessoa soberba, uma pessoa soberba, portanto, ela considera-se superior aos demais, em um ou em vários aspectos da vida. Esse é o problema do soberbo. Essa imagem está associada a um ego muito elevado, quase sempre marcado pelas seguintes características: vaidade, arrogância, prepotência, orgulho, presunção e futilidade. Essas são as características de uma pessoa
soberba. O que é soberba na Bíblia? O que diz as Escrituras? A soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, uma palavra muito usada principalmente em Provérbios, é a autoconfiança exagerada. Quais são os pecados da soberba? A soberba pode ser definida como orgulho excessivo. É a tendência de se considerar melhor do que as outras pessoas. Isso está estampado na oração do fariseu. A soberba é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O oposto da soberba é a humildade. Agora, gente, presta atenção aqui. Quais são os principais fatores que levam ao orgulho, à soberba? Quais são os fatores que levam uma pessoa ao orgulho excessivo, à soberba? Número 1, a insegurança. Algumas pessoas podem desenvolver um comportamento soberbo como uma forma de mascarar os seus próprios sentimentos de insegurança ou inadequação. Então, muitas pessoas que são inseguras, elas acabam criando esse sentimento de soberba. Na tentativa de não ficar por baixo e sempre se sentir superior. Enquanto alguns, por segurança, acabam tendo um sentimento de inferioridade e preferem se isolar, alguns começam a ter um sentimento de superioridade para não ficar por baixo e se sentir mais do que os outros. Então a insegurança leva muitas pessoas à soberba, para mascarar esse sentimento de insegurança. Elas podem sentir que precisam se destacar dos outros ou se colocar acima deles para se sentirem melhores consigo mesmas. Esse é o problema. Para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa anestesiar o seu coração, os seus sentimentos, por causa da insegurança, as pessoas se tornam soberbas. É tudo isso para anestesiar algo que já está mal resolvido no coração. Segundo, qual outro fator que leva as pessoas à soberba? As características pessoais. As características pessoais são os atributos individuais que dão destaque a uma pessoa. As pessoas podem ficar orgulhosas por terem uma inteligência acima do normal, ou uma beleza acima do normal, ou porque tem muitas posses e bens materiais. Então, as características pessoais de uma pessoa podem levar a pessoa à soberba por esses destaques. A pessoa dá ênfase a estes ou a outros atributos físicos e acaba se achando superior aos demais. Um outro fator que leva uma pessoa à soberba, o poder. O poder. Infelizmente, para conhecermos um pouco mais uma pessoa, basta dar-lhe um pouco de poder. Quando algumas pessoas estão em posição de comando e autoridade, tornam-se altivas e consideram as demais inferiores a ela. Então, infelizmente, o poder tem corrompido o coração de algumas pessoas, as pessoas se tornam soberbas. Interessante que antes do poder eram pessoas humildes e acessíveis. Depois do poder, se tornaram arrogantes, soberbos e vê as pessoas como inferiores. Esse é um fator. Outro fator, os bens materiais. Muitas pessoas orgulham-se por causa de seus carros, de suas casas, de seus apartamentos, de suas posses e etc. Muitas pessoas, por causa dos seus bens, acabam se tornando soberbas. Um outro fator que existe, que nós como pais precisamos tomar cuidado, os elogios exagerados. Não se trata de elogios que são feitos para incentivar alguém. Por exemplo, Tito trabalhou a autoestima de Paulo. Está lá em 2 Coríntios 7,6. Tito trabalhou elogiando ele. Mas o grande problema dos elogios exagerados, a pessoa que recebe algum tipo de elogio exagerado, se não tiver cuidado, acaba pensando que essa é uma verdade absoluta. Esse é um problema muito grande. Os elogios exagerados. Aí, essa pessoa fica frustrada quando vai para o mundo e vê que não é tudo aquilo
que ela ouviu durante a vida inteira. Aí tem que lidar com a frustração e com o fracasso. Porque foi tão elogiado, foi tão elogiada, mas quando chega nas pressões do mundo, não é tudo aquilo que o papai e mamãe sempre falou. Então os elogios exagerados levam a pessoa à soberba. Então olha só, o orgulho, ele assume algumas áreas da vida humana. O orgulho, ele assume a área do ser, do ter e do fazer. Então o orgulho, ele assume a área do ser e a pessoa, ela se sente melhor do que as outras, como o fariseu aqui. Ela se sente melhor do que as outras e quando uma outra pessoa se destaca, o invejoso sempre inventa alguma crítica. Sempre vê algum defeito, porque o seu ser é contaminado pela soberba. As pessoas, uma área que é dominada é o ter. Então o soberbo, ele se orgulha daquilo que ele tem. E quando ele vê que o outro também tem, o outro se torna uma ameaça. Aí o orgulhoso começa a colocar defeito naquilo que o outro também tem. Esse é o problema. O orgulhoso também, o orgulho, ele afeta a área do fazer. Então o orgulhoso, ele se orgulha daquilo que ele faz. Mas quando ele vê outro que faz a mesma coisa ou melhor, ele começa a colocar defeito também. Ou ele começa a criticar aquele que faz a mesma coisa ou que faz melhor. Então o orgulho, gente, ele assume essas áreas. A área do ser, a área do ter e a área do fazer. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, os efeitos da soberba. Os efeitos da soberba, como a Bíblia nos ensina. Primeiro, ela provoca auto-idolatria ou egolatria. A pessoa começa a se auto-idolatrar. Às vezes, não com palavras, mas com gestos e atitudes e ações. A pessoa se auto-idólatra. Ela começa a se idolatrar. Começa a se achar o último biscoito do pacote. A última Coca-Cola do deserto. Começa a se auto-idolatrar. Segundo, tira o senso de realidade. Tem muitas pessoas que são soberbas que vivem na ilusão. Vivem na ilusão. Vivem num mundo assim, imaginado e criado pela sua própria cabeça, inflamado pela sua própria soberba. Como se fosse a melhor pessoa do mundo, como se tivesse as melhores coisas e como se fizesse as melhores coisas. Então tira a pessoa, tira o senso de realidade da pessoa. Agora o maior problema como efeito é que ela inverte a ordem pela qual fomos criados. Por exemplo, o Catecismo Batista, na pergunta número 2, pergunta assim: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do ser humano? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Mas a soberba, ela inverte esse valor. A pessoa começa a viver para si. Ela começa a se glorificar. Ela começa a se valorizar acima da média. E ela esquece que ela está aqui para glorificar a Deus e se deleitar em Deus. Então ela inverte a ordem pela qual fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus e não para as nossas glórias. Um dos efeitos da soberba é que ela causa destruição. Destruição. E deixa eu chamar a sua atenção sobre 2 exemplos. Primeiro, o primeiro exemplo de soberba na Bíblia é Satanás, o diabo. É por isso que quando Deus vê alguém soberbo ou uma nação soberba, Deus se lembra do diabo. Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28 são 2 profecias falando da rebeldia de alguns reis. Só que é interessante que quando a gente começa a analisar essas profecias, tem detalhes que vai além daqueles reis. E muitos intérpretes acabam dizendo que aqueles detalhes que vão além daqueles reis estão se referindo à queda de Satanás, quando ele foi expulso. E aí em Isaías 14, verso 14, tem uma afirmação de Satanás se referindo lá na eternidade, quando Satanás falou assim: subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então muitos intérpretes pegando esse versículo, dizendo que foi do diabo, que o diabo ele queria usurpar ou se assemelhar à posição de Deus. E por causa do quê? Por causa do orgulho.
Gênesis capítulo 3, verso 5, falando da queda de Adão e Eva e da tentação da serpente, foi quando Eva falou assim, olha, nós podemos comer de todos os frutos, menos dessa árvore. Aí o diabo falou assim para eles, na verdade, Deus sabe no dia em que vocês comerem desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Esse sereis como Deus não é só no sentido de adquirir mais informação, mas esse sereis como Deus é estar no mesmo patamar de Deus. E aí, o coração de Adão e Eva foi inflamado também pelo orgulho que acabou provocando a incredulidade, porque o diabo estava colocando em dúvida a palavra de Deus. Esse é o problema, estes são um dos efeitos da soberba. Como Deus vê o orgulho e a soberba? Como Deus vê? Primeiro, Deus vê como pecado. Olha o que diz Provérbios 21, verso 4. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Deus vê como pecado. Como Deus vê o orgulho? Ele vê como motivo de repreensão. Olha só o que o rei Davi escreveu no Salmo 119, verso 21. O rei Davi escreveu assim: Tu repreendes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Como Deus vê o orgulho? Deus não suporta o orgulho. O Salmo 101, verso 5, olha só, gente, o que o rei Davi escreveu. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Deus não suporta a soberba. É assim como Deus vê. Deus, ele não suporta o orgulho excessivo. Agora, gente, como Deus vê o orgulho? Deus, ele resiste. Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, ele resiste os soberbos. Pois bem, quais são as consequências do orgulho? Quais são as consequências da soberba? Primeiro, o abandono de Deus. O abandono de Deus. Deus entrega ao orgulhoso a cobiça do seu coração, pois ele honra e serve mais a criatura do que ao Criador. Está lá em Romanos 1, gente. Romanos 1 diz que Deus, ele entregou as pessoas para suas impurezas, inversões de valores, por causa da soberba. Porque escolheram adorar a criatura do que o Criador. Então, muitas pessoas orgulhosas abandonam a Deus. Outra consequência, a queda e a ruína. Provérbios 16, 18 diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. É isso. Você pode ter certeza, antes de uma pessoa cair, é porque o coração já foi envenenado pelo orgulho. Esse é o grande problema. Agora, amados, a maior consequência do orgulho é que o orgulho encaminha a pessoa para o inferno. Exatamente. O orgulhoso será condenado por Jesus. Por exemplo, em Mateus 25, 41, Jesus, ele fala assim, algo que ele vai falar naquele dia final, ele vai falar assim: malditos, afastem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O diabo, que foi orgulhoso, acabou levando uma parte dos anjos. Mas infelizmente, Salmo 9, verso 17, diz que as pessoas e as nações que se esqueceram de Deus serão lançadas no inferno. As pessoas e as nações, por causa do orgulho, que se esqueceram de Deus, que abandonaram a Deus, serão lançadas no inferno. Então, para vocês verem, gente, que o orgulho é algo terrível. Que Deus nos livre do orgulho. Que Deus nos livre da soberba. Pois bem, vamos para o texto. Aqui nessa parábola está retratado a cara da soberba, ou as atitudes orgulhosas na vida e na oração do fariseu. Jesus dirige essa parábola, muito provavelmente, a um grupo de fariseus, uma vez que propôs a parábola a alguns que, olha no verso 9, que diz assim, que confiavam em si mesmos,
por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então Jesus contou essa parábola por causa desse problema. Os fariseus, eles estavam se comportando dessa maneira. Eles confiavam em si mesmos, eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Mas olha só, a parábola do fariseu e do publicano é a história de dois homens, duas orações e dois resultados. Os dois foram ao mesmo templo, em uma mesma hora, com o mesmo propósito, orar. Olha o verso 10 na sua Bíblia. Eles foram para orar. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. A oração individual podia ser feita no templo a qualquer momento do dia e não apenas durante o culto formal. Então estava ali, dois homens, um fariseu, um publicano. O que é um fariseu, gente? O fariseu, a palavra fariseu significa separado. Era um partido religioso e político de Israel nos tempos do Novo Testamento. Então os fariseus, eles eram um movimento reacionário que reagiu contra o helenismo que acabou entrando no povo de Israel. O helenismo é a influência grega, ou a influência grego-romana, que acabou invadindo todo o Império Romano. E aí os fariseus, esse grupo separado, reagiu contra essa influência. Mas o problema é que eles se tornaram muito legalistas. Eles inventaram várias leis em detrimento da lei de Moisés. Esse era o fariseu, o religioso. E o publicano, quem era o publicano? Era um representante ou trabalhador contratado, que coletava impostos para o governo imperial durante os tempos do Novo Testamento. Então ele era o cobrador de impostos, que trabalhava para o Império Romano. Estes, extremamente odiados e considerados como traidores, porque a maioria eram judeus. Alguns eram gentios, mas a maioria eram judeus. Agora presta atenção. Deus ouviu a oração do publicano, mas não respondeu à oração do fariseu. A pergunta é, por quê? Por quê? Por causa do orgulho. Deus ouviu a oração do publicano, mas ele não ouviu a oração do fariseu. Por quê? Eu quero te apresentar algumas razões. Primeiro, porque sua oração foi apenas um discurso retórico para exaltar suas próprias virtudes. Vem comigo no verso 11 de novo. Olha a oração do fariseu. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Olha só, isso aqui não foi uma oração, foi um discurso retórico para exaltar suas próprias virtudes. Isso é um sintoma de um orgulhoso. Orar não é exaltar nem proclamar suas próprias virtudes. O fariseu não orou, ele fez um discurso para se autopromover. Ele não orou, ele aplaudiu a si mesmo. Ele não orou, ele fez cócegas no seu próprio ego, falando de si. O comentarista William Barclay diz que o fariseu não foi orar, foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Então ele não foi orar, ele foi informar a Deus, o grande homem, o grande cara que ele era. Agora, olha só, o problema do orgulhoso diante do discurso retórico, exaltando as suas próprias virtudes. Ele fala de algumas coisas, olha só, ele falou assim, que ele jejuava 2 vezes por semana. O único jejum prescrito na lei de Moisés era aquele estipulado para o dia da expiação. Está lá em Levíticos capítulo 16. Então no dia da expiação era um dia de jejum nacional, que todo judeu parava para fazer jejum. Esse dia estava lá na lei cerimonial de Moisés. Embora o jejum voluntário era acompanhado por orações. Por exemplo, muitas pessoas faziam jejum naquela época, e é o correto, quando eles enfrentavam uma calamidade, quando eles estavam com o coração quebrantado para pedir perdão a Deus. Então eles faziam um jejum, e o jejum sempre foi acompanhado de oração.
E eles se colocavam diante de Deus, com a boca no pó, se vestia de saco, com cinza na cabeça, e faziam um jejum, ou pedindo perdão a Deus, ou clamando pela misericórdia de Deus diante de uma calamidade. Mas aí, no período intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento, de 400 anos de silêncio, a tradição oral judaica acrescentou uma série de jejuns que as pessoas piedosas deveriam observar. Então tinha esse jejum nacional, tinha esse jejum voluntário, mas daí os judeus, principalmente os fariseus, inventaram um catálogo de jejuns. E aí, o que esse fariseu estava dizendo? Senhor, eu jejuo muito mais. Eu não só jejuo no dia do feriado nacional. Eu não só jejuo quando estou com o coração quebrantado. Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha só, os fariseus gostavam de jejuar às segundas e às quintas-feiras. Então toda segunda, toda quinta era dia de jejum, toda semana. Mas qual é o problema do soberbo? Que ele estava usando isso como virtude para dizer o seguinte, olha, eu jejuo mais do que os outros. Ele estava exaltando essa virtude sua num discurso, um discurso retórico para dizer o seguinte, ó Senhor, eu sou bom, eu jejuo bem mais. Bem mais. Outro recurso que ele usou, ele falou assim, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu sou generoso, eu dou o dízimo. A lei requeria que as safras fossem taxadas com o dízimo pelos agricultores e não pelos consumidores, que compravam as safras para alimento. Esse fariseu se gabou pelo fato de exceder as demandas da lei de Deus. Sabe qual foi o problema do fariseu? E diante do seu orgulho, Senhor, eu dou muito mais daquilo que o Senhor pede. Eu dou muito mais. Eu jejuo muito mais. E eu dou muito mais daquilo que o Senhor decretou na lei. Eu dou muito mais. Ele começou a usar essas virtudes para Deus. Esse é o problema do orgulhoso. Então, gente, o orgulhoso, ele gosta ou ele é tentado sempre a fazer comparação. Quem tem problema com soberba sempre faz comparação entre si e o outro. E sempre quer mostrar que faz do que o outro, que jejua mais do que o outro, que dá mais do que o outro, como um discurso retórico para se mostrar. Por exemplo, o filósofo Nietzsche, ele fala, tem muita coisa que eu não concordo com Nietzsche, tem muita coisa. Mas sobre isso aqui, eu preciso concordar. Nietzsche, certa vez, diante do mau testemunho do cristianismo alemão, ele falou assim, falar muito de si mesmo pode ser um meio de se esconder. Falar muito de si mesmo pode ser um meio de se esconder. Oh, gente, isso é verdade. O pior é que ele tinha razão. A pessoa que fica falando muito de si, que fica se promovendo, falando muito das suas virtudes, falando muito das suas conquistas, você pode ter certeza que no fundo do fundo, na vida, tem coisas podres ocultas. Como foi a questão do fariseu aqui. Então esse é o grande problema, gente. É por isso que Agostinho, ou Santo Agostinho, ele disse certa vez, o orgulho tem contribuído para que os anjos fossem transformados em demônios. O orgulho transforma as pessoas em demônios. Porque a oração dele não foi respondida. Segundo, porque sua oração não se dirigia precisamente a Deus. Como está no verso 11. Sua oração era voltada para a exaltação de si mesma e dirigida ao plenário que estava ali concentrado. Então olha só, ele foi no templo durante o dia, num horário que tinha várias pessoas orando também. Deus era apenas uma moldura para realçar os seus feitos notáveis e a perfeição de suas ações. Deus era apenas um trampolim para o fariseu alcançar a notoriedade pública e a admiração do povo. Tudo o que ele queria era a admiração. O fariseu não agradece a Deus pelas dádivas divinas, mas ele agradece pelas suas próprias virtudes. A oração do fariseu estava empapuçada de orgulho, recheada de vaidade e entupida de soberba. Por isso que ele orou assim, ó Deus,
graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Olha que arrogância. Você sabe que é interessante? Que os estudiosos dizem que o fariseu ele estava mais próximo do altar e o publicano estava mais longe do altar, perto da porta. Então pensa na oração: Senhor, eu não sou como os roubadores, adúlteros e nem como esse publicano. Então, a oração dele não é dirigida a Deus, mas a ele mesmo. Porque a oração dele não foi aceita. 3, porque sua oração estava fora dos princípios de Deus. A oração do fariseu estava fora dos princípios de Deus em 4 áreas. Presta atenção nisso aqui. Primeiro, pela sua posição. Diz aí no verso 11 que ele orou de pé em lugar elevado à vista de todos. Sua oração foi rejeitada não por causa de sua posição física, não há nenhum problema de orar em pé, mas por sua altivez diante de Deus e do próximo. A maioria dos estudiosos dizem que ele orou perto do altar, no lugar do sacerdote. Então ele foi lá na frente, perto do altar, no lugar do sacerdote, para fazer essa oração retórica. Pelas suas palavras, engenhosamente, ele escolheu as palavras que melhor destacaram as suas virtudes e tornaram mais desprezíveis o caráter dos outros. É isso aí. Uma oração bonita, bem trabalhada, exaltando as suas virtudes e denegrindo o outro. Pelas suas intenções, o fariseu procurou o templo no momento em que havia muita gente. Ele queria plateia, desejava destaque e evidência. Entrou no templo para orar e não orou, mas fez uma encenação, dirigindo-se a Deus como alguém autossuficiente. Esse é o problema do soberbo. A intenção. Ele queria plateia, evidência, ibope, popularidade. E pelos seus sentimentos, sua oração é uma peça de acusação contra todos os homens, e mais particularmente contra o publicano. Ele foi um megalomaníaco, uma pessoa adoecida pelo sentimento de autoexaltação. Gente, o soberbo é um doente por causa da sua autoexaltação. Quarto, porque a oração do fariseu não foi respondida. Quarto, porque sua oração não se baseava na misericórdia de Deus, mas na sua justiça própria. É isso, gente. É por isso que no verso 14, Jesus falou assim, olha só o verso 14, Jesus falou assim: digo a vocês que este, se referindo ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A base da sua oração não foi a misericórdia de Deus, porque olha só, seria diferente se ele tivesse orado assim: Senhor, eu te agradeço pela tua misericórdia. Eu te agradeço por ter me livrado do roubo, da injustiça e do adultério. Eu te agradeço, Senhor, porque se não fosse o Senhor, a sua misericórdia, eu teria feito a mesma coisa. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua misericórdia, ou Deus, eu te agradeço pela tua misericórdia, porque eu também fiz isso. Mas o Senhor me perdoou. O Senhor produziu em mim arrependimento. E por isso eu te agradeço. Mas não, ele se exaltou. Ele confiava não em Deus, mas em si mesmo. Ele orou não para se quebrantar, mas para se exaltar. O fariseu entrou no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. O orgulho produz a justiça própria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é terrível. A justiça própria, gente, faz as pessoas pensarem que merece. É por isso que tem muitas pessoas que nós evangelizamos e a pessoa diz assim: não, pastor, olha, eu vou para o céu porque eu sou bom. Eu nunca cometi um crime. Eu sempre respeitei os meus pais. Eu nunca deslizei na minha moralidade. Eu sempre fui uma pessoa fiel. Eu sempre fui socialmente acolhido na sociedade por ser uma pessoa boa. O grande problema é que a Bíblia fala que as nossas qualidades são manchadas pelo pecado.
Tudo que fazemos, por mais que tenham boas intenções, estão manchadas pelos nossos pecados. E aí, quem se protege com as suas qualidades, confia na sua justiça própria. Sabe por quê? Porque no fundo, a pessoa tem orgulho disso. A pessoa se orgulha das suas qualidades. A pessoa se orgulha das suas prerrogativas. E quem se orgulha das suas qualidades, não podem buscar a Deus e nem depender de Deus. Porque no fundo, é um orgulhoso. E tem alguns que têm orgulho da sua própria humildade. É mole. É um problema. Por isso, deixa eu contar para vocês, certa vez, lá em São Paulo, eu estava evangelizando com os americanos, aí tinha uma senhora que tinha tomado a decisão. Tomou a decisão de receber a Jesus. Aí eu comecei a encaminhar aquela senhora para oração de confissão e de decisão. Aí eu falei para ela, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, ela, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecadora. Ela ficou em silêncio. Olha, eu acho que a senhora não entendeu. Aí eu voltei com a oração. Ora comigo. Senhor Jesus, ela, Senhor Jesus, reconheço que sou pecadora. Ela ficou quieta. Aí eu falei assim, a senhora entendeu o que os americanos te falaram? Ela falou, eu entendi, mas eu não me considero uma pecadora. Sabe o que eu fiz? Parei a oração e fui embora. Não tem como orar com uma pessoa quando a pessoa não reconhece que é pecador. Não tem como. Quando a pessoa fica se protegendo nas suas qualidades, ela está usando de justiça própria. Ela tem orgulho de si mesmo. Aí eu parei a oração, comuniquei aos americanos, vamos embora para outra visita, porque ela não reconhece que é pecadora. Não tem como crer na mensagem da cruz quando as pessoas não admitem que são pecadores. Tudo isso por causa do quê? Por causa do orgulho. Era uma pessoa simples, humilde, mas com um coração extremamente orgulhoso por causa das suas qualidades. Cuidado, gente. O fariseu era assim. Ele usou da sua justiça, ele se apoiou na sua justiça própria, em vez de se apoiar na misericórdia de Deus. Ó Deus, eu sou um pecador. E os meus pecados não vai diferenciar nada das minhas qualidades, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Por causa desses 4 motivos, a oração dele não foi atendida, porque é a oração de um orgulhoso. Agora, a oração soberba do fariseu foi rejeitada, mas a oração do publicano foi aceita. Foi aceita. Por quê? Aqui está o segredo para vencermos o orgulho. Primeiro, porque foi uma petição genuína. O publicano se apresenta a Deus como um suplicante necessitado de misericórdia. Vê o verso 13 comigo. Olha a oração dele. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha só, ele estava de longe, ele não estava perto do altar, ele estava de longe. Ele estava tão constrangido que ele não conseguia nem olhar para o céu, e era comum orar olhando para o céu, mas ele não estava nem olhando para o céu, de longe, e batia no peito. Tem uma tradução que diz assim, ele se lamentava profundamente, ele diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Sou pecador. É uma petição genuína. É por isso que a oração dele foi respondida, uma petição genuína, desprovida de qualquer orgulho. Olha, ele não chegou falando das virtudes dele, falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Segundo, porque a oração dele foi atendida? Porque foi uma oração pessoal. Ele não falou a respeito de seu próximo, mas de si mesmo. Olha só, ele poderia falar assim, como eu já ouvi. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu posso estar errado, mas o Senhor não conhece meu vizinho ainda. Ah, o Senhor não conhece meu vizinho. Eu posso estar errado, mas se o Senhor conhecesse a minha família, se o Senhor conhecesse os meus vizinhos, eles dão de goleada em mim, na questão de pecados. Não. Ele não falou dos outros. Ele falou de si. Deus, tem misericórdia de mim. Sou eu. A oração pessoal, ele não se justificou, ele não jogou a culpa dele para ninguém, mas olha, Senhor, sou eu. Tem misericórdia de mim. Terceiro, porque a oração dele foi aceita, porque foi uma oração humilde. Ele reconheceu o seu pecado. Falou, Senhor, eu sou pecador.
Eu sou pecador. Não há qualidades em mim que vai suplantar os meus pecados diante dos seus olhos. Eu sou um pecador. Quarto, porque a oração dele foi atendida? Porque foi uma oração que brotou de um coração quebrantado. Olha o verso 13. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Está numa tradução bem antiga. Sê propício a mim. A palavra ser propício vem do grego e quer dizer ser conciliado, expiado, indulgente, benevolente. No Novo Testamento e na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, essa expressão está relacionada com os atos no propiciatório, no Santo dos Santos. Então, ser propício vem da palavra propiciação, da palavra propiciatório, em que os animais, quando as ovelhas eram sacrificadas, simbolizando o pecado daquela pessoa, e aquele sangue que era derramado, era demonstrado que o pecado daquela pessoa estava sendo removida, a culpa estava sendo removida. É essa palavra que o publicano usa: Senhor, sê propício a mim, remove a minha culpa, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu tenho culpa, eu sou culpado. O verbo aqui usado significa ser propiciado. O publicano não invoca seu bom coração ou boas obras, mas suplica a misericórdia do Senhor para lhe perdoar os pecados e receber as suas orações. É isso, gente. A oração dele foi atendida porque está desprovida de orgulho, de soberba. É por isso que o pastor Jonathan Edwards, uma das mentes mais brilhantes que os Estados Unidos já teve, ele falou assim: nada mantém uma pessoa mais afastada das artimanhas de Satanás do que a humildade. Ele foi humilde. Ele não se apoiou nas suas virtudes. Ele não fez um discurso retórico diante de Deus. Ele não fez comparações com outros pecadores. Mas ele se colocou humildemente diante de Deus. Deus, sê propício a mim. Tem misericórdia de mim. Amém, gente? Qual foi o desfecho? Olha o verso 14. Jesus foi bem categórico quando Jesus falou assim: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Ô, gente, o publicano desceu justificado, desceu perdoado, e o fariseu não. Justificado, isso é, considerado justo diante de Deus por meio de uma justiça imputada. Ele desceu justificado, seus pecados foram perdoados, ele foi inocentado, o seu pecado foi removido. Ele se tornou justo diante de Deus. Aqui, Jesus está ensinando a justificação pela fé. Uma doutrina que nós cremos, que é tão caro para nós. A justificação é o direito legal de estar diante de Deus. O que é a justificação? O Catecismo Batista, na pergunta número 37, diz assim: o que é a justificação? Resposta: a justificação é um ato livre da graça de Deus, onde Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dos seus olhos, somente pela justiça de Cristo imputada a nós e recebida pela fé. O que é a justificação? Justificação é aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ele morreu na cruz por nós, levando os nossos pecados, levando os nossos crimes, e Ele imputou, Ele colocou na nossa conta uma riqueza, a salvação e o perdão de Deus. Então deixa eu falar para vocês, muitas pessoas estão indo embora sem justificação. Sabe por quê? Por causa do orgulho, por causa da soberba, porque pensa que é melhor do que os outros, porque se apoia nas suas qualidades, porque se apoia na sua religiosidade. E muitos não estão sendo justificados. Só estão sendo justificados aqueles que não confiam mais em si, mas que confiam naquilo que Jesus fez por nós na cruz, assumindo os seus pecados, as suas falhas, e confiando no perdão de Deus. Estes são os justificados. Amém, gente? Deu para entender? É assim que a gente vence o orgulho. Mas olha só, eu quero terminar com algumas perguntas. E essas perguntas não são minhas.
Essas perguntas foram elaboradas por um pastor puritano chamado Richard Baxter e foi condensada por um outro pastor que está vivo, o pastor Joel Bick. Tá ok? Agora, eu vou ler para vocês essas perguntas e ao mesmo tempo eu quero convidar você que está aqui, você que está assistindo, a examinar o seu coração. Porque se a resposta for sim, você está com um grande problema na sua vida, que é o problema do orgulho. Primeira pergunta: você sempre está pronto a discutir diante de uma palavra que o desonre? Cuidado. Se a resposta for sim, pode ser problema de orgulho. Segunda pergunta: você se inflama se sua pessoa ou sua palavra foi contrariada? Esse é o problema do orgulhoso. O orgulhoso, ele não gosta de ser contrariado. Ele não gosta, ele não suporta ser contrariado. Isso é orgulho. Terceira pergunta: você julga a humildade das pessoas como algo desprezível? Quarta pergunta: você é alguém que não se submete a ninguém? Pessoa que não se submete a ninguém. A ninguém. Nunca se submeteu aos pais, não se submete a ninguém nesse mundo. É soberbo, orgulhoso. Quinto: você não se humilha diante de ninguém, assumindo o seu erro e confessando o seu pecado? Não se humilha diante de ninguém. Ou usa aquela desculpa teológica. Não, eu já pedi perdão para Deus, mas não pedi perdão para a pessoa. Já pedi para Deus, mas não pediu para a pessoa. Coisa de orgulhoso e de soberbo. Você é dependente dos elogios dos outros e faz de tudo para receber elogios e reconhecimentos? E aqui não é por causa de carência, não. Carência afetiva ou dependência emocional, não. É porque quer ser reconhecido mesmo. Orgulho. Você é o tipo de pessoa que não pode servir a Deus em lugares simples, porque se ajusta a lugares que tenham honras e prefere prestígios? Coisa de orgulho. É mais ou menos assim. Deixa eu só dar um exemplo. É mais ou menos se alguém chegasse na igreja e falasse assim: pastor, eu estou chegando agora, eu poderia pregar no culto? E eu falaria assim: ó, meu irmão, vamos fazer o seguinte, você não vai pregar no culto, mas eu tenho um trabalho para você. Você quer lavar os banheiros da igreja? Você poderia fazer esse favor? Pode lavar os banheiros da igreja? Aí a pessoa se sente diminuída. Porque ela fala: o pastor, poxa, o pastor não deixou eu pregar no culto e pediu para eu lavar banheiro. Quando a pessoa tem esse tipo de avaliação, é uma pessoa orgulhosa, soberba. Você não está familiarizado com o mal no seu coração? Você não admite o quão mal você é aos olhos de Deus? A pessoa que se sente boa, gente, aos olhos de Deus, é uma pessoa orgulhosa. A pessoa que se sente boa pessoa aos olhos de Deus, é uma pessoa orgulhosa. Você pode ser boa na sua família, no seu trabalho, mas diante de Deus, ninguém é bom. Você está mais pronto a defender-se do que a assumir a sua falha? Você é o tipo de pessoa que sempre está disposto a ensinar, mas não em aprender? Pessoa orgulhosa, que só quer ensinar, mas não quer aprender. Ou acha que já sabe de tudo, mas não tem humildade para se sentar para ouvir o outro. Você é o tipo de pessoa que somente gosta de mandar, mas não gosta de receber ordens. Gente orgulhosa. É por isso, deixa eu falar uma coisa aqui, eu não vou generalizar, é por isso que tem muita gente que prefere trabalhar de autônomo, para não ter patrão, para não receber ordens. Eu conheci vários. Ah, pastor, esse negócio de receber ordem, quero ter o meu próprio negócio. Aí você vê a intenção do coração. Né? A questão não é ganhar dinheiro, é o orgulho. Você é o tipo de pessoa que gosta de dar lição de moral nos outros, mas não gosta que ninguém exponha o seu erro? Gosta, é especialista em dar lição de moral, mas quando o seu erro é exposto, a pessoa se sente ameaçada. Orgulho. Você é o tipo de pessoa no qual seu coração pula de alegria quando é aplaudido e lhe estimam? Aí não é uma alegria santa, saudável, é uma alegria porque o ego está sendo inflamado. Se lembraram de mim. Orgulho.
Você fica abatido quando ouve que alguém lhe despreza? Você ama aqueles que mais te honram e seu coração fica ressentido com aqueles que lhe desprezam? Última pergunta. Você é o tipo de pessoa que no qual seus caprichos precisam ser satisfeitos, que seu julgamento precisa ser valorizado e que sua palavra precisa ser a lei diante de todos? Esse é um orgulhoso, em que os caprichos precisam ser satisfeitos. Não tem alguma coisa errada. Que o seu julgamento precisa ser apreciado e valorizado. E que a sua palavra precisa ser lei diante de todos. Esse é um orgulhoso. Essa é uma orgulhosa. Cuidado. Se as respostas for sim, você tem um grande problema. Um coração orgulhoso. Arrependa-se. Arrependa-se. Seja humilde. Como foi o publicano? Ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim. Eu não sou tudo isso, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor conhece o recôndito do meu coração, os lados mais obscuros da minha vida, que só o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Arrependa-se, principalmente agora que nós vamos participar da ceia do Senhor. Arrependa-se, joga o orgulho para fora. Joga o orgulho para fora, a soberba. E que Deus crie em nós um coração humilde. Somos cristãos, estamos de passagem aqui nessa vida, gente. Não estamos aqui para mostrar nada. Mas que Deus nos perdoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Ó Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Não estamos aqui para fazer um discurso retórico, jamais. Para colocar as nossas qualidades no pedestal, jamais. Porque, Pai, nós sabemos quem somos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, Senhor, se muitas vezes, como cristãos, nos comportamos como orgulhosos, soberbos, fazendo comparações inúteis. Ó Deus, nos perdoe, Pai. Cria em nós, ó Deus, um coração humilde. Cria em nós, ó Deus, um coração que se submeta à Tua palavra, ó Deus. Quebra-nos no meio, ó Deus, arrancando o nosso orgulho e criando em nós a santa humildade que o Teu Espírito promove nos corações daqueles que se prostram diante de Ti. Ó Pai querido, tem misericórdia de nós e que o Senhor nos abençoe segundo a Tua vontade. Nós oramos e nos entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.